Você fez exames, sangue, urina, talvez um ultrassom, voltou ao médico e ouviu aquela frase: está tudo normal. Só que tem uma coisa que não fecha. Você continua cansado ou cansada, continua inchado, continua sem energia, sem dormir bem, sem entender o porquê seu corpo não responde como antes. E aí fica aquela dúvida no ar: se está tudo normal no exame, por que eu não estou bem? Eu sou o Dr. Renato Suzinho, sou médico nutrólogo e hoje eu quero te apresentar um exame que ajuda a responder exatamente essa pergunta. Esse exame se chama metabolômica, ou análise dos metabólitos, ou também análise do metaboloma, como queiram chamar. Antes de começar, vamos alinhar uma coisa. Esse vídeo tem um conteúdo educativo e não substitui a sua consulta. O que eu quero trazer aqui é o que a medicina tem de mais avançada para responder perguntas que costumam ficar no ar. Aqui no canal, como em tudo que eu faço, eu sempre trago raciocínio clínico. E eu gosto de apoiar esse raciocínio em basicamente 3 coisas. Na fisiologia, que é como o seu corpo funciona, na bioquímica, que são as reações químicas que acontecem dentro de você nesse exato momento para você estar aqui, vivo, assistindo esse vídeo, e claro, nas evidências científicas, nos estudos que sustentam tudo isso. E tudo isso nós conseguimos traduzir hoje através de um exame chamado metabolômica, que analisa os metabólitos. Calma que eu vou explicar cada uma dessas palavras com clareza e com didática. Você vai entender como isso funciona. A principal coisa que eu quero que você entenda nesse vídeo é que toda doença é precedida por desequilíbrio. Nenhuma doença vira doença sem antes passar por um desequilíbrio bioquímico. Primeiro, o corpo se desequilibra na química e só depois, lá na frente, aquilo vira um diagnóstico, uma doença ou um sintoma. Esse desequilíbrio pode ser rápido, como uma doença aguda, que muitas vezes não dá tempo de intervir, mas ele também pode ser lento, crônico, durante semanas, meses e até anos. E é exatamente aí que mora a virada que eu quero te mostrar hoje. Deixa eu começar com uma imagem. Você vai imaginar 2 árvores. Imagine 2 árvores, uma saudável, cheia de folhas, outra adoecendo com folhas caindo. Hoje, a medicina, na sua grande maioria, olha muito para a folha que caiu e ela pergunta qual é o sintoma e dá um remédio para aquele sintoma. Isso ajuda e, em muitos casos, é necessário. Mas, na minha opinião, fica um ponto importante de fora. Muitas vezes, a fisiologia e a bioquímica deixam de ser usada como forma de raciocínio. Dependendo da situação, com a quantidade de pacientes que se precisa atender hoje em dia, nem sempre sobra tempo de olhar para aquela pessoa e pensar no que realmente está acontecendo. Na fisiologia, na fisiopatologia e como está funcionando o metabolismo dela. E o que eu defendo é o contrário. A gente precisa dar um passo atrás. Parar de olhar só para a folha que caiu e perguntar o que está adoecendo a árvore inteira. É a raiz? É o solo? É a água? É a falta de algum nutriente? E é exatamente isso que a metabolômica ajuda a responder. Ela não fica só na folha, ela mostra o que está acontecendo lá dentro, no metabolismo, para entender o que está acontecendo com a árvore, em vez de apenas dar mais um remédio. Então, vamos ao que interessa. O que é a metabolômica? De forma simples, a metabolômica é um mapeamento do seu metabolismo. É um exame que olha para os metabólitos, que são pequenas moléculas que o corpo produz o tempo todo enquanto trabalha. Quando você gera energia, quando você digere algum alimento, quando o seu cérebro está funcionando, quando o seu fígado limpa o organismo, tudo isso deixa rastros químicos. A metabolômica lê esses rastros. E por que isso é tão importante? Porque o metabólito é o resultado do encontro de 2 coisas dentro de você. De um lado, a sua genética, que são as suas tendências, aquilo para o que o seu corpo tende. Do outro lado, o ambiente em que você vive, que é a sua alimentação, o seu sono, o seu estresse, as toxinas que você está exposto. E essas 2 coisas conversam. A sua genética carrega uma tendência, e essa tendência pode se manifestar ou não, muitas vezes, dependendo desse ambiente. E isso tem um nome, se chama epigenética. É um assunto para outro vídeo, mas a ideia é simples. Os seus genes propõem e o ambiente, muitas vezes, decide. E o encontro dessas 2 coisas gera um resultado. Esse resultado é o seu metaboloma, o conjunto dos seus metabólitos naquele momento.
Por isso, a metabolômica é tão importante. Ela enxerga o ponto final dessa história. No dia em que você coleta o exame, ela mostra o resultado real de tudo que está acontecendo dentro do seu corpo. Deixa eu te dar uma comparação que ajuda muito. O seu mapa genético, o seu DNA, mostra as suas tendências. Ele diz para o que você tem mais risco. É como se fosse uma fotografia tirada no seu nascimento, uma foto dos seus genes naquele momento. Ela praticamente não muda ao longo da vida. É como se fosse um vídeo ao vivo que a gente consegue acessar no momento da coleta do exame. Ela mostra o que está acontecendo no seu corpo agora, nesse momento. E é justamente isso que permite corrigir a rota. Porque se eu enxergo o desequilíbrio enquanto ele está acontecendo, eu consigo agir sobre ele. Agora vem a parte que costuma surpreender os pacientes. Os exames convencionais são muito importantes e eu continuo pedindo todos eles. Mas eles geralmente mostram o problema quando ele já está mais avançado. Eles medem, por exemplo, se falta uma vitamina no sangue depois que a falta, de fato, já se instalou. A metabolômica trabalha com marcadores funcionais. Em vez de eu só perguntar quanto de uma vitamina existe no sangue, ela pergunta se o seu corpo está conseguindo usar aquela vitamina direito. E isso muda tudo, porque o corpo dá sinais de que uma via não está funcionando bem antes de o exame comum acusar a falta. É como um painel de um carro. O exame comum, às vezes, só acende a luz quando o motor já falhou. O marcador funcional é como ouvir aquele barulhinho diferente no motor antes da luz acender. Dá tempo de agir. E é por isso que eu considero a metabolômica uma das ferramentas mais valiosas que temos hoje. Porque ela permite detectar desequilíbrios cedo. Em alguns casos, anos antes de virarem uma doença instalada de fato. E quando a doença já está instalada, ela ajuda a entender qual é o melhor caminho para o tratamento daquele paciente específico. Eu, sinceramente, vejo a metabolômica como o futuro da medicina. Ela tem um valor enorme que ainda não está sendo enxergado por completo. E isso é normal. É só uma questão de tempo até os profissionais entenderem o que ela é e o quanto ela vale. Faz parte da evolução natural da medicina. Tem uma frase que resume bem o raciocínio por trás de tudo isso. Um sintoma, ele pode ter muitas causas, e uma mesma doença pode ter muitos sintomas. Pensa no cansaço. Duas pessoas chegam no consultório com a mesma queixa, cansaço o tempo todo. Mas a causa pode ser completamente diferente em cada uma. Numa pessoa pode ser a mitocôndria, que é a parte da célula que produz energia, funcionando mal. Em outra pode ser um intestino desequilibrado afetando o corpo inteiro. E outra pode ser uma dificuldade de usar as vitaminas do complexo B. Mesma queixa, 3 causas diferentes, 3 caminhos diferentes. Se eu tratasse os 3 do mesmo jeito, eu acertaria uma e erraria 2. A metabolômica ela ajuda a separar esses caminhos. Ela mostra qual via está desequilibrada naquela pessoa. E quando eu enxergo qual é essa via, eu não preciso mais tratar por tentativa. Eu consigo cuidar olhando o que está realmente acontecendo com aquela pessoa. Esse é o sentido da medicina individualizada. Não existe o mesmo corpo. E o exame que respeita isso é o exame que olha para o seu metabolismo e não para uma média de todo mundo, uma média da população geral. Então deixa eu organizar aqui o que isso muda na prática. Primeiro, você para de depender só da clínica. Quando o exame comum dá normal, mas você não está bem, a metabolômica deixa a gente ir mais a fundo, olhando para os achados, para as alterações bioquímicas que podem estar por trás do que você está sentindo. Segundo, você ganha tempo. Identificar um desequilíbrio cedo é muito mais simples do que tratar uma doença depois de instalada. E o terceiro, o cuidado fica sob medida. Em vez de uma receita genérica, a conduta é construída a partir do que o seu corpo está mostrando. E tem uma coisa que eu gosto de deixar bem clara aqui. A metabolômica não é uma bola de cristal e não é um exame mágico. Ela não substitui os exames convencionais, ela soma e ela depende de uma coisa que faz toda a diferença, que é a interpretação. O valor não está só em fazer o exame, está em ler o exame com raciocínio clínico conectando a sua história. Um exame mal interpretado não ajuda ninguém. Se tem uma ideia que eu queria deixar com você hoje, é essa. Exame normal não é a mesma coisa que corpo em equilíbrio.
São coisas diferentes. E entender essa diferença é o primeiro passo para cuidar da sua saúde com clareza, com base no que o seu corpo realmente mostra e o que ele está necessitando. A metabolômica é uma das ferramentas que me ajudam a fazer isso com meus pacientes, mas a ferramenta é só o meio. O objetivo é sempre o mesmo, é que o paciente saia sabendo mais do seu próprio corpo, sobre o próprio metabolismo, do que quando começou o tratamento. Se esse vídeo te deixou com uma pulguinha atrás da orelha, com aquele gostinho de querer saber mais sobre essa visão da medicina funcional integrativa, aliada a exames como metabolômica, se inscreve aqui no canal. Nos próximos vídeos eu quero falar com você sobre mitocôndria, sobre energia, cansaço, sobre o intestino, sobre as vitaminas e os nutrientes. Sempre com essa visão da metabolômica aliada à medicina funcional integrativa. De entender o desequilíbrio que já está causando sintomas ou que ainda pode vir a causar. Mas tem uma coisa, eu também quero ouvir de você. Escreve aqui nos comentários o que você gostaria de saber, o que você quer ouvir aqui no canal. Pode ser uma dúvida, um assunto, alguma coisa que esteja te incomodando. Eu leio os comentários e a partir deles eu vou trazendo os próximos temas. E se você gosta de ler conteúdo, além de assistir os vídeos, te convido a conhecer o meu blog, está no meu site renatosuzin.com.br/blog. Lá eu escrevo sobre metabolômica, saúde intestinal, emagrecimento, inflamação crônica e muito mais. Sempre com essa visão de entender a causa. Eu sou o Dr. Renato Suzin e a gente se vê no próximo vídeo.